predispondo-nos à indispensável renovação íntima sob a égide do Cristo, deve acontecer ligando o fato à trajetória evolutiva que o homem cumpre, à custa de si mesmo, desde as mais remotas eras. Eu estava tendo a oportunidade de observar em loco, ou seja, na vida de além-túmulo, que a constatação da própria sobrevivência, pouco ou quase nenhuma repercussão de caráter moral tinha sobre determinados espíritos, que continuavam a viver despreocupadamente, continuavam a viver como se a imortalidade lhes fosse um dom outorgado pelo Criador. Ponto final. Aliás, momentos atrás, na comunicação de Celestino tivéramos um exemplo do que Chico Xavier dissera. O ex-monge beneditino se reconhecia vivo depois da morte, admitia ter tido várias existências no corpo, em épocas diferentes, mas prosseguiu mesmo, sem qualquer motivação para empreenderem-se a menor mudança. Quantos séculos, dava sequências às minhas reflexões, a ciência gastar ou ainda gastaria para proclamar a verdade reencarnacionista, a que as religiões dominantes, por interesses escusos, vêm se opondo terminantemente. De mais quantos séculos necessitaremos, para que, então, a própria ciência, com base na reencarnação, modifique as suas concepções no campo da psicanálise, da psiquiatria e mesmo da genética. Este segundo passo, sinceramente, me parecia, como me parece, mais difícil que o primeiro. Novamente, o meu pensamento se fixou na Índia, onde quase a totalidade da população, exceção feita dos muçulmanos, é reencarnacionista. Tenho a impressão, no entanto, de que, de maneira geral, os indianos acreditam na reencarnação, os hindus, os budistas, os jainistas, etc., como os católicos creem na existência do céu, do inferno e do purgatório. Raros são os que vivem com a intenção de ir para o céu, a maioria se contenta com o purgatório, não despendendo o menor esforço na aquisição das virtudes que os elevariam. Lembro-me de um amigo católico que me dizia: o nosso purgatório é melhor do que o umbral de vocês, os espíritas. Do purgatório passamos ao céu, do umbral vocês voltam para a terra, que é o inferno. Por este motivo, pensando nas culturas reencarnacionistas existentes no mundo, ultimamente eu exaltava o valor do espiritismo, que, sem dúvida, não se trata de mais uma delas, como muitos de seus opositores insinuam, vivenciando o Evangelho do Cristo. O Espiritismo prega a reencarnação como fator de progresso moral, de ascensão individual do espírito, com base no amai-vos uns aos outros. Ele é uma doutrina de profunda integração com a vida. Por isto, certamente, conta com tantos adversários, na terra e em suas adjacências, entre os homens e os espíritos. Os espíritas efetivamente, não somos melhores do que ninguém. Muitos de nós chegam a ser piores que os mais empedernidos adeptos da filosofia de Epicuro, que exalta o prazer como a única finalidade da existência humana. Todavia, nós, os seguidores do Espiritismo, estamos no terceiro passo, ou seja, aceitamos a reencarnação, relacionamo-la com a ética. O homem é o artífice do próprio destino, mas, em maioria, não nos sentimos capazes de viver de modo consentâneo com os postulados a que aderimos. Estamos tentando contemporizar. Habituados a ganhar o céu, que a Igreja sempre nos prometeu, desde que, à última hora, nos arrependêssemos de todos os pecados, adiamos, sine die, agora na condição de espíritas, o início de nosso processo de renovação, que se alicerça no esforço intransferível. Eu não sei, mas tenho comigo a desconfiança de que o preconceito dos homens contra Jesus Cristo é maior que o preconceito contra a ideia da reencarnação. Os homens aceitarão a pluralidade das existências, a mediunidade, a vida em outras dimensões, a obsessão, a cura, pelo simples toque das mãos, mas Jesus há de ficar por derradeiro. Se assim fosse, tão somente a crença na imortalidade, apregoada por todas as religiões,
seria suficiente para modificar o comportamento da criatura, o que, infelizmente, não acontece. Dentro do Espiritismo, o Cristo vem contando com opositores. Pousei, lentamente, a reportagem sobre a minha mesa de trabalho e fiquei olhando a foto daqueles dois grandes expoentes do espiritualismo, Chico Xavier e o Dr. Banerjee, e, sem perceber, cerrei os olhos, cochilando como nos velhos tempos. Naquela noite, eu não consegui ir para a cama, dormi ali mesmo, como estava, até que os primeiros raios do alvorecer me despertassem ao canto de lindos pássaros, que sempre vinham se alimentar à minha janela. Retirando do armário uma sacola com minúsculas sementes quase idênticas ao painço, abri a janela e lhes ofereci o desejo em minha mão espalmada. O dia estava esplendoroso. O sol ameno, os pássaros que voejavam felizes, e o perfume das flores que balsamizavam o ar davam-me a impressão de que eu estivesse em outro lugar, no plano espiritual, sim, mas não naquele em que o meu espírito ainda se encontrava. Não demorou muito para que eu tornasse a realidade. Com discretas pancadas à porta, Manuel Roberto adentrou o recinto e, passando em meio às suas pernas, um lindo angorá que, rápido como uma flecha, saltou sobre o encosto de uma poltrona e assustou os passarinhos que voaram para longe. Sim, por aqui, onde o homem ainda caça um homem, os gatos também se constituem em ameaça para as aves indefesas e ingênuas. Doutor Inácio, o senhor me pediu que o avisasse quando o Osório começasse a acordar. Ora, Manuel, respondi-lhe, você precisa aprender a ter um pouco mais de poesia, mas eu não sou poeta, doutor. Esqueça, Manuel, esqueça. O que o senhor quis dizer com isto? É que eu estava me sentindo tão embevecido, tão leve, nesta manhã tão linda. Doutor, retrucou o companheiro, reticente, mas Osório está acordando. 13. Osório, aos poucos, retomava o estado de vigília e, semelhante a alguém que fugia a um pesadelo, se debatia na cama, onde um enfermeiro, auxiliar procurava contê-lo. Acalme-se, meu filho, acalme-se, disse-lhe, pousando a destra sobre a fronte pálida. Onde estou? Onde estou? Perguntou com voz trêmula. Você está em nossa companhia. Não se preocupe, abra os olhos e conserve-se tranquilo. Doutor Inácio. É o senhor? Sou eu mesmo, meu filho. O que foi que houve? Perdi a consciência. Está tudo bem agora. Não quero ficar internado. Eu não estou louco. Não, não está. Você sentiu-se mal durante o transe, Lemur? Conversamos longamente com ele, por seu intermédio. Onde está o meu livro? Por favor, o meu livro, está guardado. Assim que você se sentir melhor, nós o devolveremos. O que os senhores acharam? Lemur conseguiu convencê-los de nossa intenção? Antes que eu tomasse a iniciativa da resposta, a porta do quarto delicadamente se abriu. Era, para minha alegria, Odilon de volta, que, como sempre, se esforçava ao máximo para ser discreto. Trataremos disto mais tarde, redarguiu. O importante agora é que você recupere. Mas, eu estou bem, falou, tentando inutilmente se levantar. Aí, o meu corpo pesa como chumbo e as minhas pernas não me obedecem. Eu nunca me senti tão mal. Você precisa descansar um pouco mais. Eu não quero ficar aqui. Trata-se de um hospital para médiuns doentes. Vocês não podem me reter contra minha vontade. Assim que você conseguir se levantar e caminhar, poderá ir embora. Eu tenho família, pessoas que se interessam por mim. Nós também nos interessamos por você e fazemos parte de sua família. Não é, Odilon? Ponto de interrogação. Evoquei a presença do companheiro que se mantivera à distância. É claro, Osório, você pode contar conosco. Dr. Odilon, explique-me o que houve. Você caiu em transe profundo e Lemur manifestou-se por seu intermédio. O que foi que ele disse? Indagou o rapaz,
sendo auxiliado por Manuel Roberto a ajeitar-se melhor nos travesseiros. Está tudo bem, ficamos de dar sequência à conversa noutra oportunidade. Atenda ao que o nosso amigo Dr. Inácio está lhe dizendo. Refaça-se primeiro e, depois, falaremos de você e de sua obra. Posso confiar em vocês? Filho, a nossa intenção é a de colaborar. Eu não estou obsidiado, estou. Todos estamos. A partir, antecipando meu Odilon, eu estou. O Manuel Roberto está. O Odilon, eu não sei. O rapaz ensaiou esboçar um sorriso, mal conseguindo manter as pálpebras abertas. Que sono estranho, disse, com os olhos já completamente fechados. Durma, meu filho, durma um pouco mais. Tranquilize-se, solicitando a Manuel Roberto que diminuísse a claridade existente no quarto. Saímos, procurando não fazer o mais leve ruído. Agora é que, de fato, comentei, ele dormirá um sono reparador. Quando acordar pela segunda vez, estará com a fome de um leão. Quem sabe, Inácio, consigamos encaminhá-lo ao liceu. Odilon, você já comeu alguma coisa? Pergunte, sentindo a necessidade de, pelo menos, um copo de suco. Os nossos irmãos encarnados me permitirão, a mim que, graças a Deus, à minha porta jamais neguei sequer um copo d'água a alguém, ou algo para comer, o direito de, na condição de desencarnado, pacificar o estômago com um inocente suco de frutas. Eu ainda não aprendi a me alimentar única e exclusivamente através dos princípios vitais atmosféricos. Obrigado, Inácio, esclareceu o amigo, escolhendo palavras para não me ofender. Fiz uma rápida refeição pelo caminho, sorvendo, como as abelhas, o néctar das flores, não é? Brinquei, não conseguindo arrancar de Odilon o menor comentário. Eu sabia que, desde muito, o devotado ceareiro libertara-se, quase por completo, do hábito de oferecer alguma coisa ao estômago. Aproveitando o ensejo, digo-lhes, por mais que isto lhes cause estranheza, quem ainda tem estômago funcionando por aqui, também tem intestino. Estamos conversados ou preciso detalhar? É verdade que, nesta dimensão, não estamos como vocês, mergulhados num mar de coliformes fecais. É coliforme fecal até nos ambientes que consideram mais higienizados, coliforme fecal nas verduras e legumes, na carne que utilizam para consumo, na água mineral, nos quitutes das lanchonetes, nos alimentos enlatados, no sorvete e no picolé. E eu, por vezes, fico pensando, meu Deus, como é tolo e vão o orgulho do homem sobre a face da terra, do homem que, praticamente, respira coliforme fecal. Essas madames e esses ricaços, esses preconceituosos, racistas e fanáticos, europeus e norte-americanos, todos cobertos por uma espessa nuvem de coliformes fecais, tanto quanto os pobres que abominam, os párias da sociedade, que vivem numa condição quase subhumana. O mundo da carne perecível é o império dos vírus e das bactérias, dos micro-organismos patogênicos mutantes, que sempre haverão de desafiar as modernas conquistas da medicina, reduzindo a prepotência dos homens ao monte de coliformes fecais. Bem, enquanto eu deglutia o suco de frutas, que me substituíra o hábito do café, com pão e manteiga ou mortadela, pela manhã, questionei, intrigado, Odilon, o espírito do monge beneditino que se comunicou por Osório referiu-se a uma central do livro. Sim, explicou, ele não estava blefando, uma central do livro, uma produção em massa de livros de origem mediúnica, com o propósito de combater o avanço da doutrina. De origem mediúnica. De origem mediúnica. Dirigida por quem? Por monges beneditinos desencarnados, muitos deles foram os mesmos que atearam fogo à famosa Biblioteca de Alexandria. Então, são especialistas em combater a ideia espírita do livro. Através do próprio livro supostamente espírita. Como é que funciona? Eles redigem as obras com sutileza,
em todos os gêneros literários, discutem os temas entre si, chegam a um consenso, elegem as melhores procuram médiuns para transmiti-las. Exato. Nos últimos tempos, a produção mediúnica tem sido intensa. Todavia, não se concentram com exclusividade no campo da literatura propriamente espírita. Os nossos irmãos de ideal vêm desenvolvido apurado bom senso neste sentido e, de modo geral, sabem separar o joio do trigo. De fato, vem surgindo uma literatura mediúnica espiritualista, uma literatura descomprometida com a causa. Quem diria, no Brasil e, principalmente, no exterior, obras que têm sido traduzidas para o português, o espanhol, em sucessivas edições. Que coisa terrível! Difícil acreditar numa coisa dessas, Inácio. Não demorará muito e teremos uma bibliografia mediúnica católica, com os espíritos contradizendo informações doutrinárias, ou seja, revelando um mundo espiritual vasto e independente, alheio e contraditório. Concorrência desleal. Nos Estados Unidos da América do Norte, as obras espiritualistas descompromissadas com a verdade, inclusive com o Evangelho de Jesus, já figuram entre as mais vendidas. Poderíamos, Odilon, solicitei, conhecer mais de perto uma dessas centrais existentes no Brasil, voltadas para o combate do livro genuinamente espírita. Sem abrir mão da indispensável cautela, a título de estudo e de alerta aos nossos confrades nas lides do corpo, poderíamos. Qual é a sua localização? Teremos que descer as regiões subcrostais, onde, de preferência, são localizadas muitas das atividades clandestinas que certas entidades desenvolvem, com o intuito de atravancar o progresso da humanidade. 14. Enquanto nos preparávamos para a expedição, que ficara marcada para dali a 2 dias, esperaríamos que o amigo Paulino Garcia viesse se juntar a nós. Entramos a conversar sobre diversos outros assuntos, de interesse para o trabalho que temos procurado desenvolver na doutrina. Inácio, perguntou-me Odilon, com delicadeza, diga-me, como é que vem se desenvolvendo a sua tarefa literária, junto ao companheiro que, presentemente, nos serve de instrumento às manifestações? Com as dificuldades que você tão bem conhece, sinceramente, eu não fazia ideia que o entrosamento mediúnico estivesse sujeito a tantos obstáculos. Quando Allan Kardec escreveu, em O Livro dos Médiuns, que a mediunidade é devida a uma disposição orgânica, eu imaginava que fosse apenas uma questão ligada à chamada glândula pineal, na questão de número 1 do item 226, capítulo 20, influência moral do médium. Sim. É nela que o codificador pergunta. O desenvolvimento da mediunidade está em relação com o desenvolvimento moral do médium? Os espíritos superiores responderam, não. A faculdade propriamente dita prende-se ao organismo. Ela é independente do moral. O mesmo não acontece com o uso que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. A mediunidade é uma faculdade neutra, como, por exemplo, a faculdade de ver, de ouvir, de falar. Eu não supunha, Odilon, que o organismo influenciasse tanto no seu exercício, mas até que a própria moral, e não estou me referindo, especificamente, à pineal, considerada a glândula da mediunidade, que, por assim dizer, é o órgão físico da natureza mais espiritual que o homem possui, posto que a referida glândula subsiste em seu corpo espiritual. Se fosse único e tão somente colocar a pineal em funcionamento, mormente, é claro, nas condições ditas inteligentes, tudo seria fácil, seria como se ligasse um computador e programá-lo, não é? Todavia, a questão física é muito mais complexa do que aparenta. Quantas vezes não nos deparamos com o médium completamente disposto organicamente e, mesmo assim, necessitamos operá-lo? Não estou me referindo a uma doença de natureza grave, mas às diminutas indisposições, por exemplo, estomacais e outras.
Uma crise de sinusite, por exemplo, ainda desencadeada por um estado gripal, impede que o médium respire normalmente e interfere no fenômeno da oxigenação cerebral, passando a receber reduzida cota de oxigênio. Devido à obstrução nasal, o cérebro do médium se obnubila, ou seja, não responde com prontidão e lucidez desejadas, dificultando o transe. E nesses casos, Inácio, que, agora, conhecemos bem dos dois lados da vida, não há condição moral que resolva. É evidente que o espírito elevado é menos suscetível às imperfeições da matéria. Ele não adoece com tanta frequência. O espírito elevado não precisa de ser médium, observei, pelo menos não dentro dos padrões normais. Chico Xavier, na minha concepção, na nossa, Inácio, era um espírito acima da média e, no entanto, vivia doente, como eu. Ora, meu amigo, não graceje com coisa tão séria. A sua bronquite crônica que, depois, se transformou num enfisema, era resultado dos cigarros que fumava, quase 2 carteiras, por dia. Eu respirava por um verdadeiro milagre da natureza. Constantemente, tinha que me submeter a inalações. Enquanto eu era jovem, ou mais jovem, o corpo aguentou bravamente. Eu sei ao que você se refere, porque, em tempos que já se foram, eu também fumava, o que, conforme sabe, valeu-me um câncer pulmonar. E olhe que eu me libertara do vício havia décadas. Quantas vezes, Odilon, eu tinha que escrever um artigo para a Flama Espírita. A ideia estava na cabeça, mas o pensamento não fluía. Quando, fisicamente, mais bem disposto, era uma beleza. Tinha a impressão de que estava psicografando, tal a celeridade com que o fenômeno da escrita se processava. De fato, Inácio, o médium tem que se cuidar. Não adiantam a pineal luzindo a sua boa vontade e a sua retidão de caráter, se ele se apresenta para o serviço de intercâmbio de estômago empanturrado. A médium que dorme na reunião mediúnica, não porque esteja a se desdobrar ou doando fluidos em favor dos espíritos doentes, é problema digestório, mesmo. Comeu em excesso durante o dia, quando não bebeu o álcool, então, mesmo em doses diárias insignificantes, é algo que não combina com mediunidade. Repito, não se trata apenas de uma questão moral ligada a vampirismo e congêneres. O cérebro entorpece, altera-se o quimismo cerebral e, consequentemente, há distúrbios hormonais. Após ligeira pausa, continuamos. Veja bem, Odilon, sou aluno querendo ensinar ao professor. Ao professor? Onde está, que não o vejo? Além desses impedimentos orgânicos aos quais estamos fazendo referência, extremamente difíceis de serem arredados, existem outros fatores ainda mais determinantes, sem dúvida, Inácio, sem dúvida. A questão orgânica costuma ser transitória, mas o estado íntimo do medianeiro, não é raro que os médiuns se nos mostrem apáticos. Não estou me reportando a influências espirituais nocivas, que rotulamos de obsessão. Eu sei, desejo colocar em destaque a questão psicológica, emocional do medianeiro. É bom, Inácio, que façamos semelhante comentário, porque os nossos irmãos encarnados não sabem, e realmente não sabem, as condições em que trabalhamos. As condições insalubres da mediunidade. O médium, sob o aspecto emocional, é suscetível das mais diferentes variações. É justamente, observou o mentor, onde ele se revela mais vulnerável e frágil. A lista é extensa. Os nossos irmãos encarnados nos cumulam de tantas exigências, que chegam a ser injustos conosco. Isto tudo, sem fazermos a menor alusão à nossa parte, não é? Que parte, Odilon? Indaguei com ingenuidade proposital. Ao nosso estado de espírito, e também às condições de nossa pineal, não é? Afinal de contas, não somos criaturas mutiladas, e, se não enfrentamos, por aqui, questões alimentares de relevância, às quais nos referimos anteriormente,
Os problemas de ordem psicológica persistem conosco. Como persistem? Às vezes, o médium está preparado para a gente, mas é a gente que não está preparado para ele. Estou falando assim, Odilon, com referência à minha pessoa e aos espíritos de benfeitores. Os espíritos realmente benfeitores, é interessante que os nossos irmãos na carne o saibam, não vivem com essa disponibilidade toda. O espírita, equivocadamente, acredita que vai chegar iluminado às regiões do além, guindado à condição de espírito superior. Se a desencarnação nos santificasse, ótimo, o grande problema da morte continua sendo a vida. Eu, Inácio Ferreira, não consigo deixar de ser o Inácio Ferreira que sempre fui. O que me conforta é que com todo mundo é assim. Avisando-me de que um paciente permanecia à minha espera, para uma consulta que agendaríamos previamente, Manuel Roberto, com a discrição que eu sempre lhe admirei, interrompeu a conversa que, com Odilon, sobre qualquer assunto, era sempre elucidativa. Doutor, comunicou-me, desculpando-se, o Ismênio está aguardando. Irei em seguida, respondi. Então, meu caro amigo, concluí, voltando-me para Odilon, a respeito de sua pergunta inicial, digo-lhe, estamos indo, eu e o médium que tem se disposto a colaborar conosco, a trancos e barrancos, estamos indo, devagar e sempre, apesar dos pesares, apesar dos espíritas, ou seja, de nós mesmos. Se eu fosse falar a respeito, entraria num universo que não nos convém. Agora, que me dá uma vontade de falar às claras sobre os interesses que, na atualidade, imperam no movimento espírita, inclusive dando nome aos bois, isto me dá, e melhor não, Inácio. Eu sei, mas que a minha língua coça, e não sei mesmo digamos, se, mais tarde, não venha a ser este o meu canto do cisne. A gente vai ficando cansado de tanta hipocrisia, aquilo que na Terra eu tinha, desativado, depois dos 80, mas tinha, e continuo a ter por aqui, já estourou. 15. Solicitando Odilon que me desculpasse, deixei-o na companhia de Manuel Roberto e fui atender o paciente, que, espontaneamente, me procurara no hospital para uma terapia. Como vai? Cumprimentei-o. Ismênio, que aparentava um pouco mais de 40, respondeu-me, caminhando, doutor, então, você está como todos estamos. O paciente sorriu, sentindo-se mais à vontade, e explicou, estou aqui por indicação de amigos, sei que o senhor é espírita, mas não venho procurá-lo por isto, nem sempre o que dizem a nosso respeito, seja bem ou mal, é verdade. Justamente por isto, doutor, é que me encorajei a marcar uma consulta com o senhor, pela sua sinceridade. Estou cansado de rodeios em minha vida. Você quer dizer que está cansado de fugir de si mesmo, não é? De ser enganado pelos outros. Perdi a conta do número de profissionais que já procurei, na Terra e aqui. De início, deixemos algo bem claro, não sou adivinho, não sei, como afirmava Clarice Lispector, ler o que há por detrás do pensamento. Não consigo interpretar sonhos como Freud. Só posso trabalhar com o material que me oferecer. Se você me enganar, mesmo que não queira, eu enganarei. Doutor, quando a gente se dispõe a consultar um analista, a gente quer que ele diga aos ouvidos da gente aquilo que a gente já sabe, mas não quer saber. Se eu já sei, eu não precisaria de um analista. A rigor, não, desde que você fosse suficientemente honesto consigo mesmo. Por que, então, a gente procura um analista? Conforto, compreensão, tolerância. Queremos nos certificar de que, sendo diferentes ou nos sentindo diferentes, somos aceitos. Queremos que alguém nos diga, em alto e bom tom, que os outros são iguais a nós e não que somos iguais a eles. Tenho me sentido muito deprimido. A depressão é um sintoma, não é causa. Não vejo nenhum objetivo na vida.
Mesmo me reconhecendo imortal, viver, segundo Teilhard de Chardin, é uma descoberta. Você deveria dizer que não vê um objetivo na sua vida, na sua própria existência, porque a vida não pertence a você, e os outros, com os quais a compartilha, têm o direito de ter outra opinião. Você não acha? Eu me expressei mal. Não, expressou-se segundo pensa, em nível inconsciente. As palavras igualmente nos revelam. O Senhor está querendo dizer, querendo, não. Estou dizendo que você não tem dado um sentido à própria vida, um sentido que o satisfaça. A minha insatisfação pessoal é fruto do seu egoísmo. O meu problema, doutor, desculpe-me não concordar, excelente. Eu não quero que você concorde com tudo. Discuta comigo, exponha-se em suas razões, mostre-se. O meu problema não é egoísmo. Eu não tenho raízes, eu não me sinto amado. Você já viu uma semente com raízes? Raízes, a gente cria. Você tem amor por alguém ou por alguma coisa? Amor? Amor. Você sente que ama? Não. Para dizer a verdade, não. Eu quero receber afeto, afeto ou prazer? Doutor, o senhor aperta a gente demais. Quer desistir? Saia por aquela porta. Não. Por quanto tempo mais pretende se iludir? Você acredita na reencarnação, Ismênio? Lógico, doutor. Também não sou um espírito tão alienado assim. Estou consciente. Então, por consequência, admite as leis da evolução. Uma coisa não teria sentido sem outra. Você faz ideia de por quantas existências vem fugindo ao confronto consigo mesmo? Muitas, com certeza. Quantas vezes, Ismênio, você agendou e, depois, desmarcou consulta comigo? 5. Confesso que tenho medo, de mim ou de você? Bem, não seja evasivo, responda, creio que de mim, não é? Não sei, você é quem deve saber. Pronto, o senhor tem razão, eu não quero me encarar, é simples, continue se escondendo. Minta para você mesmo, destrambelhe-se emocionalmente. Interne-se, temos muitas vagas aqui. Vai ao fundo do poço e é como disse. Não é o que realmente deseja? Não, doutor, se era, não é mais. Gostei da resposta. Você está crescendo, mas ainda é um anão. Doutor, desculpe-me, o senhor se analisa assim? Hoje, quem está no divã é você. Não queira trocar de posição comigo. Sigamos adiante. Responda-me, afeto ou prazer? O que é que você deseja? Qual a diferença entre os dois? Enquanto a gente não sabe, é sutil. Afeto é ternura, prazer é paixão. Afeto é sentimento, prazer é instinto. Afeto é amor. Com A maiúsculo, receber amor, em síntese, é amar. Ao invés de sermos amados, devemos amar, incondicionalmente. E sempre. O amor é algo que se basta a si mesmo. Quem ama não sente necessidade de ser amado. Por quê? Porque não ama com sentimento de posse, não ama com exclusividade, ama a vida, ama a natureza, ama o Criador as criaturas. Sejam elas quais forem. É evidente. Você, Ismênio, não quer amar, quer ser amado. Isto não é amor. Você quer sentir prazer. O prazer é uma taça que, embora sempre esteja a transbordar, nunca está cheia. Por isto, sou egoísta. Você quer é sexo, apenas e tão somente sexo. Estou mentindo? Se estiver, não se acanhe, eu não sou dono da verdade. Quem sabe, você seja feito de um material diferente do que todos os homens são feitos. Creio que não, doutor. Creio, tem certeza? Tenho certeza, o senhor não está mentindo. Ótimo. Avancemos um pouco mais. Você está disposto? Um tanto atordoado, respire fundo e relaxe. Ismênio, perguntei, você ama alguém? Já amou, um dia? Sinceramente, não tenho lembrança. Com que direito, então,
Se sente lesado? Já agiu, do ponto de vista afetivo. Eu nunca dei afeto a uma flor. Teve ou tem filhos na terra? Tive e devo tê-los, doutor. Porventura, sabe onde, pelo menos, um deles se encontra? Não, não sei. Você apenas os fez, não é? Jamais quis criar vínculos. Quem cria vínculos sofre muito, quem não os cria sofre mais. Veja o seu caso. Ismênio começara a chorar. Chore, mas não espere a minha compaixão, a sua compreensão, doutor. A minha compreensão, sim, mas não a minha compaixão. Não me chantageie, emocionalmente. Você não é um coitadinho. É melhor que a gente viva alienado. Até aqui, no ano de 2004, é o que você tem feito, desde séculos. O que há de ser de mim? A decisão é sua. Deus, você tem se importado com ele, Ismênio? Não, não tenho. Por que, então, espera que ele se importe consigo? Deus é pai, você também o é e sequer sabe do paradeiro de um só de seus filhos. Chega, doutor, quer que eu me limite a lhe dar uma receita e passar a mão na sua cabeça? Foi isto, Ismênio, que você veio buscar aqui. 16. Perdoe-me, doutor, eu, perdoar-lhe. Você nada fez a mim, perdoe-me. Então, a vida sempre está a nos perdoar, estendendo-nos a chance do recomeço. O senhor já errou, doutor. Incontável número de vezes. Errou, como eu tenho errado. Quem sabe, mas ainda, verdade. Sentindo que o momento era o de trabalhar a autoestima de nosso irmão, imprimi ao diálogo um novo rumo. Você não quer que eu jure, quer? Não, desculpe-me, comece a se interessar por alguma coisa, meu filho. Fuja de viver a órbita de si mesmo. Eu estou doente, doutor. Está. É grave? Sim, mas você não vai morrer. Pela primeira vez, o paciente esboçou um sorriso. O senhor é engraçado. Dizem que eu teria feito mais sucesso como palhaço do que como um médico. Não foi o que eu quis dizer. Foi sim. Você insinuou. Não, doutor. Não. Como? Se eu tenho testemunha. Testemunha? A consulta não é sigilosa. Mais ou menos, disse, abaiando-me e tomando no colo o angorá que tinha o hábito de se aninhar aos meus pés. Um gato, lindo, não? Tenho certeza de que, não faz muito tempo, eu já fui um gato, doutor. Ou, quem sabe, uma gata, não é? Ismênio, agora, sorrira de orelha a orelha. O senhor é um homem bom, justifica a fama que tem. Fama é uma palavra que rima com a lama. Eu deveria ter vindo procurá-lo há mais tempo. Posso voltar? Não sei se você poderá pagar. Os analistas cobram caro. São os exploradores. Acalmem-se. Existem exceções. Eu tenho algumas economias. O senhor parcela? Parcelo, é claro. Afinal, esse é o meu pão, ou melhor, o meu caviar de cada dia. Como posso pagar-lhe? Vejamos, quanto é que você tem no bolso? Aqui, comigo, não é muito. Talão de cheques, cartão de crédito. Ismênio estava apavorado, e eu fazendo uma força danada para não cair na gargalhada. É tão caro assim, doutor? Esse relógio no seu braço me interessa. É de ouro. Folheado, meu Deus. Eu não sabia que a Muamba lá do nosso país vizinho já conseguiu também atravessar a fronteira da morte. Que Muamba, doutor? Diga-me, Ismênio, você tem relacionamento com algum contrabandista? Deus me livre, doutor. Bem, então, vamos às contas. Deixe-me pegar a calculadora. Calculadora? 70 minutos de sessão, multiplicados por 5. Com um pequeno abatimento, R$ 5. Você me deve a bagatela de 350. Confesso-lhes que estava me sentindo extremamente confortável. Eu nunca usurpara tanto em minha vida.
Estava feliz. A bagatela de 350 minutos. 350 minutos, doutor. É o meu último preço, Ismênio. 350 minutos de trabalho voluntário em uma instituição assistencial, a sua escolha. 350 minutos de trabalho voluntário. 5 horas e 50 minutos. E não adianta pechinchar, doutor Inácio. Este preço é por sessão. Lágrimas que eu não soube definir deslizaram, serenas, sobre a face do paciente. A princípio, necessitaremos de, pelo menos, uma sessão por semana. Se o tempo não andasse tão escasso, marcaríamos 2. No entanto, eu não sei como agradecer, manifestou-se Ismênio, emocionado. Não agradeça, pague, oriente-me, doutor, eu farei de bom grado. Aqui estamos precisando de gente que sabe manejar uma vassoura. Eu sou adepto da terapia da piaçaba, varrer o chão. Nada melhor para quem está precisando efetuar uma introspecção. Eu nunca fiz isto em toda a minha inútil existência, emendei, incisivo. Doutor, que constatação. Realmente, eu não tenho lembrança alguma de, um dia, ter empunhado uma vassoura. É possível que nenhuma enxada, nenhuma pá. Sempre foi um bom vivante, não é? O senhor acha que a vassoura irá resolver? Depois de varrer muito, é provável. Quantas vezes, doutor? Umas 2 ou 3 sessões? Não, meu filho, encarnações, 2 ou 3 encarnações. Estou falando sério, prossegui, alisando o pelo macio do angorá, que, sobre a minha mesa, brincava com uma bolota de papel. É de desanimar ao seu estado, você não acha? Concordo, eu já não estou mais me aguentando. Você, Ismênio, como a maioria das pessoas, está precisando de descobrir a alegria da doação. Ouço dizer que existem muitas pessoas caridosas. Doam uns trastes velhos, para desentulhar a casa. Uma peça de roupa rasgada e suja, uma cama quebrada, um pedaço de pão amanhecido. E acham que estão cumprindo com o dever cristão. Ora, caridade não é uma virtude assim tão vulgar. O que é caridade, doutor? Benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, é doar do que temos. Principalmente, do que somos. É dar ao outro do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso afeto, ao outro. Quem? A qualquer um. Mesmo aos malfeitores. Os sãos não necessitam de médico. Estas palavras nos foram ditas por Jesus, há quase 2000 anos. Quando posso começar? Agora, respondi, fazendo soar uma campainha que, na verdade, poucas vezes utilizava. Pois, não, doutor, atendeu Manuel Roberto ao meu chamado. Vai ao nosso estoque de vassouras, escolha uma para o nosso amigo aqui e, depois, conduzo ao pátio. Ele me deve 5 horas e 50 minutos de trabalho, com mais 25 minutos vezes 5, mais 25 minutos vezes 5, questionou Ismênio. A nossa conversa se prolongou, portanto, você me deve mais 125 minutos, ou seja, 2 horas e 5 minutos, totalizando 7 horas e 55 minutos. Doutor Inácio, arguiu meu paciente, conformado, eu me interesso muito por mediunidade. O senhor acha que eu poderia integrar o grupo mediúnico da casa? É claro, meu filho, mediunidade não é privilégio de ninguém. O espiritismo, graças a Deus, não conta com uma casta de iniciados. Pelo menos, temos lutado para que isto não aconteça. Como começar, neste sentido, o meu processo de desenvolvimento? Pela vassoura. O que tem mediunidade a ver com vassoura? Bem, a resposta irá lhe custar mais 15 minutos de trabalho. Para servir com os bons espíritos, primeiro, o médium deve aprender a servir de boa vontade os seus semelhantes. E, no caso,
A vassoura é o símbolo do suor que todo candidato ao serviço mediúnico necessita verter na prática do bem. Em essência, prática mediúnica é exercício de desapego. 17. Despedi-me de Ismênio, acertando com ele uma nova consulta para a próxima semana, já que, na companhia de Odilon Fernandes e Paulino Garcia, efetuaria uma excursão nas regiões subcrostais, mais uma das periódicas excursões que realizávamos a título de aprendizado e, sempre que possível, procurando socorrer quantos se mostravam aptos a receber auxílio, ansiando por uma vida melhor. Os nossos irmãos encarnados, habituados ao serviço de assistência, sabem que muitos que vivem em estado de carência material e, principalmente, moral, não raros se acomodam à situação de penúria em que espiam faltas do pretérito, recusando oportunidades de mudança, posto que, para tanto, teriam que começar movimentando a própria vontade que os mantém apáticos. Convencia-me, assim, de que o tempo era o grande aliado de Deus no aperfeiçoamento de sua obra e de que não nos adiantava apressar o germinar da semente que, à época propícia, inevitavelmente floresceria. Cabia-nos, única e tão somente, concorrer, de um modo ou de outro, para que as condições favoráveis se efetivassem. Não passávamos, como não passamos, de meros agentes da natureza, ou seja, da sábia vontade do Criador, que a tudo provê. Quando o paciente se retirou do consultório, encaminhando por Manuel Roberto, Odilon e Paulino vieram ter comigo e, enquanto aguardávamos o instante de partir, entramos em animada conversação. Como é, Paulino? Como vão indo as suas atividades literárias? Escrevendo muito? Perguntei ao simpático amigo, a quem aprender a respeitar pelo seu incansável esforço na difusão de nossos princípios. Não tanto quanto o senhor, doutor, respondeu-me com gentileza. Estou procurando tirar o atraso, meu filho. Deixei escapar oportunidades valiosas, quando, através da mediunidade de Modesta, entretinha longas conversações com os nossos instrutores, que, nas reuniões do sanatório, em Uberaba, se comunicavam por intermédio dela. À época, não me ocorreu valer-me de um aparelho de gravação, ou, então, anotar de maneira minuciosa as orientações que nos transmitiam. Estou convicto de que, hoje, elas haveriam de servir como material de reflexão aos mais estudiosos. Você sabe, meu filho, o mundo espiritual é um universo à parte de que cada espírito que o povoa tem diferente visão, interpretando-o segundo sua óptica e vivência particular. Só a orientação do Dr. Odilon, tenho feito o possível para divulgar o maior número de informações aos nossos irmãos que morejam na carne, consciente, porém, do quanto eu mesmo ainda me sinto limitado em semelhante mister. Você colocou bem a questão, temos feito o possível, porque, de fato, cada vez mais me convenço de que poucos são os que se encontram preparados para maiores revelações concernentes às verdades de além-túmulo. Para muitos de nossos companheiros de ideal, as nossas obras, refiro-me mais especificamente às de minha lavra, não passam de ficção, quando não as rotulam de mistificação ou fruto da mente delirante do médium. Neste trecho do diálogo, interveio o mentor, ponderando: Inácio, você e o Paulino não devem se preocupar excessivamente com as críticas que, direta ou indiretamente, lhes são endereçadas neste aspecto. As críticas, quase sempre, são opiniões isoladas que, necessariamente, não refletem o ponto de vista da maioria. Infelizmente, repito, são inúmeros os interesses em jogo. O movimento espírita segmentou-se de tal modo, que os grupos que o constituem podem ser caracterizados pelas intenções de seus componentes. É lógico que não podemos generalizar, mas raros são os que, na atualidade, agem impulsionados por verdadeiro amor à causa. Com uma ou outra exceção, observei, eu não sei quem estaria disposto, por exemplo, a morrer pela doutrina, como os antigos cristãos não hesitavam em fazê-lo.
Se alguém nos bater o pé, já está um punhado no mato. Os pretensos defensores da chamada pureza doutrinária erguem a voz e manejam a pena, com eloquência e brilhantismo, em prol de seus interesses, que, infelizmente, no fundo, envolvem até questões pecuniárias. Com as exceções referidas pelo Senhor, Apáteo Paulino, aliás, nobilíssimas, os periódicos espíritas e mesmo alguns órgãos unificadores servem à política de grupos e de médiuns que pretendem polarizar. Eu não sou ninguém, doutor, para confortá-lo, mas não se aborreça com a crítica ao seu trabalho literário, pois, no que diz respeito a mim, não ignoro, por exemplo, que a crítica tem caráter pessoal. Muitos dos que me conheceram ainda jovem, em São José do Rio Preto, alegam não entender como posso ter me transformado tanto, já que, segundo dizem, eu não passava de um arruaceiro, que vivia de boate em boate, curtindo a vida nos prazeres da noite. O problema, Paulino, comentou Odilon, é que o pessoal lá embaixo se supervaloriza, não é tanto menosprezo a nós outros, que temos nos esforçado para entrar em contato com certa regularidade, falando das experiências de espíritos comuns que ainda somos. Sejamos mais claros, para que eles entendam, a parte, o pessoal lá embaixo gostará de se relacionar, mediunicamente, com o pessoal lá em cima, ou seja, com espíritos de maior renome, envergadura, condição moral e intelectual superiores, sem, todavia, se indagarem se possuem mérito para tanto. Ora, os homens têm os espíritos e os médiuns que merecem. Se querem que o Inácio Ferreira saia de cena, cedendo lugar a um Sócrates ou a um Francisco de Assis, façam por onde. É simples. É uma questão de merecimento, pelo menos, doutor, com as nossas limitações e imperfeições, estamos sendo transparentes, graças a Deus, não temos interesse algum em nos omitir e nos camuflar. Não, o meu compromisso é com a doutrina e com as minhas convicções, não estou a serviço de nenhum grupo e, neste sentido, não devo obediência a ninguém. E digo-lhes mais, por maior minha amizade e simpatia pelo médium de que nos utilizamos, se amanhã, ou depois, ele viesse a se comprometer com interesses outros, eu colocaria a viola no saco tchau. Enquanto ele se sentir independente para trabalhar e produzir, estaremos juntos. Você concorda, Odilon? Concordo, Inácio, respondeu o mentor, esclarecendo. Esta questão levantada por você é delicada. Raros são os médiuns que, pelo menos na esfera do pensamento, trabalham com real isenção. Muitos se deixam influenciar pelos espíritos encarnados. São mais influenciados pela política dos encarnados do que pela ideia dos desencarnados. Por exemplo, espero que não me levem a mal. Sei que é esperar em vão, mas esperarei. Existem certas obras psicografadas por notável medianeira, já desencarnada, e atribuídas a um grande autor, que, por terem sido editadas e divulgadas por respeitável órgão do nosso movimento, que defende a tese do corpo fluídico do Cristo, como é público e notório, se lhes submeteram a orientação neste sentido, os romances psicografados pela referida médium são de inegável estilo, mas a pressão sofrida fez com que ali não o espírito encampasse a teoria holsteinguista. Sejamos justos, Inácio. Quase todos os livros de autores encarnados e desencarnados tinham que se submeter ao referido selo, caso contrário, não seriam publicados e não contariam com as benesses de considerável segmento espírita. Neste sentido, até a Chico Xavier procuraram envolver, no rumoroso caso de uma das obras de Humberto de Campos. Eu cheguei, Odilon, a escrever um trabalho e enviar à revista oficial do mencionado órgão que, à época, tinha sua sede no Rio de Janeiro, pedi a publicação do mesmo, em carta anexa, com direito de resposta a um artigo de Bernardo Saião, ardoroso seguidor de Holstein. Foi acolhido? Sim, pela lata de lixo.
sequer se dignaram de devolvê-lo a mim, o remetente. Felizmente, disse Paulino, ao que sei, as coisas parecem que estão mudando agora. É para você ver, meu filho, como são os homens, e não nós, os espíritos, responsáveis pelo que nos atribuem. Victor Hugo, Guerra Junqueiro, Humberto de Campos e tantos outros jamais foram adeptos da tese do corpo fluídico, que emergiu nos primeiros séculos do cristianismo, cultuado pelos antigos docetas, influenciou o catolicismo que passou a defender a natureza divina do corpo de Jesus e, mal a terceira revelação se apresentava ao mundo, com Allan Kardec, as trevas inspiravam a Holstein a revelação da revelação. Efetuando uma pausa em meus próprios raciocínios, perguntei, Odilon, você acredita que o nosso Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, era mesmo holsteinguista? Ele, Bittencourt Sampaio e outros. Igualmente eles, Inácio, não se furtaram à influência do meio e, neste sentido, preferiram contemporizar, a fim de que o movimento, em fase de implantação no Brasil, não se fragilizasse por uma questão que consideravam de somenos em face da elevada missão do cristianismo redivivo na evangelização das criaturas. 18. E quanto a Holstein, qual a sua opinião? Questionei o companheiro. O autor de Os Quatro Evangelhos era um profundo admirador de Allan Kardec e, diga-se, bem intencionado em seus propósitos. O seu desejo era, de fato, participar do movimento que intuía como sendo de grande relevância para a humanidade. Infelizmente, faltou-lhe o necessário bom senso no sentido de efetuar uma melhor triagem nos comunicados obtidos através da Sra. Collignon, médium exclusiva em seus contatos com o invisível. Ambos, a nosso ver, foram vítima de fascinação da parte dos espíritos pertencentes à mesma falange, adeptos do chamado docetismo que, desde os tempos do cristianismo nascente, se empenham em impor às criaturas os seus equivocados preceitos, concernentes à natureza do corpo de Jesus. Interessante ressaltar que tanto Jean-Baptiste Holstein, advogado de Bordeaux, quanto a Sra. Émilie Collignon, quando se lançaram à elaboração da obra Revelação da Revelação, estavam se recuperando de graves enfermidades, o que facilitou o assédio das entidades pseudo-sábias que tramavam contra a doutrina, a qual, até hoje, não logrou se livrar completamente da influência que nos tem servido de pretexto à desunião, ao longo de quase 150 anos. Desculpe-me, Odilon, se insisto, mas é tanta gente de valor abraçada à tese holsteinguista, Inácio. Não agem assim por má fé, ao contrário, agem por extremado amor ao Cristo, que não conseguem conceber nascendo entre os homens como qualquer um de nós outros, reles mortais. Sou, todavia, de parecer, que não devemos perder excessivo tempo com uma discussão que, a rigor, nada acrescenta à real grandeza do Senhor, consubstanciada em suas lições de vida eterna. O que as trevas pretendem é que nos fragilizemos, colocando de lado o que nos deve concentrar os melhores esforços, na difusão dos princípios libertadores que adotamos por norma de conduta na presente encarnação. O essencial é que cuidemos de nossa própria renovação, adiando para o futuro mais amplo conhecimento da verdade a cujo acesso aspiramos. Por este motivo, sob a inspiração dos espíritos superiores, Allan Kardec deliberou, nas páginas que constituem o Evangelho segundo o Espiritismo, dar prioridade ao aspecto moral dos ensinos de Jesus, relegando questões controvertidas e polêmicas ao esquecimento. Você mencionou a influência das trevas. Sim, todos a elas estamos sujeitos, quer estejamos encarnados ou não. Os espíritos que se opõem à verdade tramam a todo instante e se dão por satisfeitos quando conseguem arruinar, ainda que de modo parcial, iniciativas nobres voltadas à emancipação íntima das criaturas. Arruinar parcialmente. Lançar o joio no meio do trigo e deixar que a semente germine e se alastre, confundindo-se com ele. Por exemplo,
Na obra de Holstein, que estamos comentando, existem trechos interessantes, em que as entidades que editaram comentam